Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o divino que habita em você. Olá, riqueza, seja bem-vinda ao último episódio dessa série A Origem dos Arquétipos. Eu sou Thalia Danda, eu sou analista comportamental arquetípica, fundadora da Terra Educacional, e estou aqui para te trazer consciência sobre algo que nós estamos nos tornando cada vez mais referência: identidade. Esse é o tema de hoje: identidade, propósito de vida, missão. E essa é a minha missão, trazer essa consciência para que você saiba quem você é. Mas, de fato, qual a origem disso? Essa questão que nós iremos trazer hoje, essa origem de hoje tão importante, que traz algo tão profundo, que é a resposta sobre quem nós verdadeiramente somos: identidade, propósito, missão. Vem da tradição cristã, vem das tradições gnósticas e também mitológicas. Essa é a mais recente das origens que nós trouxemos aqui. Então, é uma origem do qual veio após Cristo, né? Então, todas que nós falamos vieram antes de Cristo. E essa veio mais ou menos do ano 1 a 500 após Cristo, nesse olhar gnóstico e de tradições cristãs, onde eles buscaram conhecimento sobre a espiritualidade. Então, eles começaram a buscar, a entender o que de fato é essa conexão, o que é sobre isso. Um pouco mais à frente, mais ou menos entre o ano de 1100 e 1400, lá ali na parte mais medieval, né, eles trouxeram o entendimento de que havia um Cristo em nós, havia uma conexão mais próxima com Deus, dentro de quem nós somos. Então, esse conhecimento é mais recente, mas é um conhecimento tão profundo, um conhecimento que sim, já havia em outros povos e tradições que trouxemos aqui, mas dentro das origens arquetípicas, dentro do posicionamento, onde entendemos, inclusive dentro da nossa metodologia de mapeamento arquetípico, veio deste lugar, veio deste olhar de que há um Deus em mim, há algo divino em mim. Então, eles começaram a entender que havia, então, um lugar onde eu teria mais conexão com Deus, e isso revelaria o propósito, a missão de vida e quem, de fato, eu sou. Quando a gente olha para o lado espiritual, e trouxemos, então, a consciência crística, o eu divino, a centelha divina, a essência, nós estamos olhando para algo que não tem só uma visão religiosa e as nomenclaturas de cada religião para a compreensão, mas também um lugar aonde a gente percebe que é sobre um nível de consciência, a busca sobre a conexão mais próxima de Deus, a intimidade, a verdade de quem eu sou. Se eu sou imagem e semelhança, como nós já abordamos em outros lugares, quem de fato eu sou em Deus, em Cristo, e esse olhar, então, veio quando a gente foi também compreendendo mais para frente, quando a gente traz, então, na psicologia arquetípica moderna, Carl Jung é um dos que trazem essa psicologia arquetípica, o entendimento de que, então, toda pessoa tem uma missão, essa missão, essa identidade. Dentro da Terra, a gente estudando, né, tanto quanto ciência, mitologia, psicologia, o nosso método, ele é embasado em várias áreas, para que a gente possa realmente entregar para você uma resposta personalizada, única sobre você. Já a psicologia arquetípica, junto com a nossa metodologia, traz o entendimento de que essa identidade é a nossa missão de vida, ou missão encarnatória. Por quê? Porque toda identidade, ela carrega um conjunto arquetípico, que nós chamamos de corpo arquetípico. Um conjunto de arquétipos, informações. Essas informações são caracterizadas, então, pelos nossos medos, virtudes, valores, tudo isso que nós carregamos. Por quê? Para que nós possamos curar, desenvolver e expressar. Eu vou curar o quê? Aquilo que eu preciso para que eu tenha evolução. Então, voltamos, então, para essa origem, né? A evolução da alma, a missão de alma, o propósito, o que eu vim fazer. Quando a gente olha para isso, então, entendemos a nossa missão de alma, o nosso propósito encarnatório.
E a gente tem esse mapa, né? Por isso o mapeamento arquetípico. A gente tem um mapa realmente, aonde você consegue identificar aquilo que você é bom, aquilo que você não é tão bom, habilidades, talentos, dons que a gente viu de diversas maneiras aqui nessa série, A Origem Arquetípica, de como os arquétipos conduzem, influenciam nossa vida, o nosso corpo. Então, a identidade arquetípica é o conjunto de todos eles, e é um lugar muito profundo, onde há uma conexão com o eu interno, né, o Deus interno, essa missão que esse Deus interno habita em mim, esse propósito. Então, sempre acontece tal coisa na minha vida. Ok, isso você veio curar? Porque se está repetidamente na sua vida, é uma expressão clara de que você precisa curar, desenvolver essa habilidade e, então, expressar. Por quê? Porque a sua identidade, quando ela tem uma missão de vida, ela vem para que você possa servir. Não apenas como um lugar espiritual, não apenas como um papel social, mas sim como um servir ao eu divino que habita em você. Então, se eu tenho que curar uma questão que está latente na minha vida, financeira, de relacionamento, familiar, então, eu preciso desenvolver habilidades que eu carrego para curar isso, porque a sua própria essência arquetípica, ela se harmoniza em si mesma. Então, existe o polo harmônico e desequilíbrio, ou seja, quando a gente fala de arquétipos, né, luz e sombra. Se você está na sombra, se você veio, e a maior parte das pessoas vem, então, no aspecto onde elas estão na sombra, justamente para curar, e dentro da Terra a gente tem, então, o lado terapêutico, o lado de autoconhecimento, para que você cure, para que você desenvolva, e a gente vai desenvolver dentro da psique, dentro do autoconhecimento, dentro de habilidades comportamentais, frequenciais, né? Então, a frequência, a gente já falou aqui sobre a parte ali do teu campo emocional, e a origem também, então estão nos outros vídeos, vou deixar todos eles aqui embaixo, mas para que você possa olhar para si por completo. Então, você curou, identifiquei esse padrão na minha vida, identifiquei essa emoção dentro do mapa, você identifica os padrões que podem se repetir para que você cure. Curou? Desenvolveu. Quando você desenvolve essa cura, quando você tem clareza sobre ela, você tem capacidade, ferramentas, conhecimentos para que você possa expressar. O expressar é a sua missão, é o seu propósito. Eu curei isso, eu desenvolvi isso, eu busquei as minhas habilidades, eu entendi no que eu sou bom, para aquilo que eu sirvo. Então, eu vou ensinar outras pessoas. E isso não precisa ser um grande resultado na sua vida. Às vezes, uma vitória, uma cura, quando você começa a expressar ela, não precisa expressar tantas outras. Começa por aquela que você já fez. Talvez você emagreceu muitos quilos, então isso era uma coisa que você curou. Ensine outras pessoas. Ensine outras pessoas a curar outras áreas. A gente só consegue ensinar aquilo que a gente vive. Por isso é curar, desenvolver e expressar. E claro que no mapa você tem mais clareza, né? Porque ali você entende também os arquétipos de papéis. Inclusive, a próxima série aqui é tipologias, né? Então, a gente vai olhar sobre várias tipologias arquetípicas e você vai entender o que são arquétipos externos e o que são arquétipos internos. Então, você vai olhar para esse corpo arquetípico de uma maneira mais ampla. Mas trazendo, então, esse entendimento de que identidade arquetípica é a expressão do meu ser, é a forma que eu vou servir, curar, desenvolver, para que eu possa ter uma evolução de alma, para que eu possa ter um servir nessa vida, né? Não uma encarnação onde eu fico quebrando a cabeça, metaforicamente aqui falando, de que eu não consigo evoluir. Eu só fico ali, parece que vai dar certo, e daí as coisas degringolam. Então, você tem uma fluidez, você tem uma prosperidade, tudo que é natural prospera. E você começa a prosperar em todas as áreas da sua vida quando você se permite ser você. Quando você se permite entender que não vai estar perfeito, mas é sobre ser feito. Eu curo, eu desenvolvo e eu expresso. E você pode expressar aqui no YouTube, em qualquer canal, de qualquer meio, mas comece a expressar, comece a se expor, porque a exposição é um dos aspectos. Uma planta, ela precisa romper, então se expor, né? Se expor para dar frutos. Então, você quer dar frutos, mas você não quer se expor. Isso é importante, mas é muito mais claro quando você sabe quem você é. Então, eu quero te convidar a assistir toda essa série, comentar o que você sabia, o que não sabia, o que você tem de curiosidades, para saber mais sobre arquétipo, identidade, sobre quem você verdadeiramente é e o que você veio fazer.
Eu sou extremamente apaixonada por isso, é algo natural para mim, é algo que veio comigo, com a minha essência, meu corpo arquetípico, com conhecimento milenar que eu sou cada vez mais fissurada, porque é a minha missão. É a minha missão de trazer consciência, fazer com que você entenda quem você é, para que você possa evoluir na sua jornada de alma. Então, seja bem-vindo aqui ao canal, caso você não conheça, caso você ainda caiu aqui, né, nesse conteúdo. Siga, se inscreva, compartilhe com mais pessoas, coloque suas dúvidas sobre arquétipos, coloque suas dúvidas sobre aquilo que você busca saber sobre você. Aqui dentro a gente fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano de forma geral, com os arquétipos. Tem técnicas de meditação, a Lutras aqui, né, a Luciana no Garoto, práticas da manhã, práticas para a noite. A Amanda também, a nossa equipe de modo geral, traz conteúdos aqui para que você cresça profissionalmente, expressando aquilo que você carregue e tenha autoconhecimento. Então, você vai se curar, você vai desenvolver e você vai aprender a expressar isso com confiança, com clareza, para que você prospere e tenha os resultados que você quer, sendo você. Te encontro, então, na próxima série. Assista a todos e até mais. Beijo, riqueza.